Você sabia que a ansiedade pode estar sabotando sua vida e você não faz nem ideia? Eu me chamo Lívia, sou mentora comportamental e hoje eu quero falar sobre os 7 tipos de ansiedade. Será que você está vivendo alguma delas? Será que isso está limitando sua vida? Será que é isso que está faltando você descobrir para realmente extrair o melhor de você? Hoje eu vou falar sobre esses 7 tipos de ansiedade e se você já tem uma delas, você já comenta aqui para ter uma avaliação e para você entender quais são os próximos passos. Eu também te recomendo começar a me seguir, porque eu vou começar a explicar para vocês hoje qual é o tipo de ansiedade. Depois eu vou explicar sobre cada uma delas profundamente e como que você pode fazer para se livrar de uma vez por todas. Porque provavelmente, se você está nesse vídeo, é porque você já está apresentando algum tipo de problema de ansiedade ou talvez você está querendo ajudar alguma pessoa que está sofrendo desse problema. E realmente, a ansiedade, ela limita as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que a ansiedade é só um medo bobo, que é só você não conseguir fazer determinadas coisas, estar nervoso porque tem uma reunião de primeiro emprego. Isso aí são ansiedades que o nosso corpo consegue administrar. Mas quando a gente começa a perder o controle da situação, e a ansiedade começa a nos bloquear de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, isso sim já começa a se tornar um transtorno. Então, eu vou falar sobre cada transtorno relacionado à ansiedade e, se você se identificou com algum deles, já escreve aqui embaixo que o primeiro transtorno, talvez você nem consiga compreender que isso é um transtorno, talvez você esteja passando por isso e sequer se deu conta, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Muitas vezes a pessoa acha que é um estresse, que é um medo bobo, que faz parte da vida, aquela coisa sufocante. Basicamente, o transtorno de ansiedade generalizada é quando você começa a se limitar para fazer as coisas básicas da vida. Por exemplo, você começa a ter medos sem fundamento, você começa a temer fazer determinadas coisas que normalmente você conseguiria fazer. É quando você começa a ter medo, por exemplo, de entrar no seu ambiente de trabalho, que aquilo ali parece ser muito agressivo. É quando você começa a ter medo de se relacionar com as pessoas, porque você acha que vai acontecer alguma tragédia, você começa a ter medo de viajar, por exemplo. Você pode sim, às vezes, ter medo de entrar num avião, porque você acha que aquilo te sufoca de alguma forma, mas ainda assim, eu, por exemplo, eu não gosto de andar de avião, mas ainda assim eu entro no voo e vou para onde eu preciso ir. Ele não me limita. Agora, se eu fizesse com que esse medo e essa angústia me paralisasse, aí já se tornaria um problema. E a TAG, ela começa a afetar a pessoa quando os mínimos detalhes da sua vida você começa a ter essa agonia, a sempre estar num estado de luta e fuga, ou seja, o que que eu tenho que fazer? Estou sempre apavorado, estou sempre com aquela angústia, não sei o que fazer, não sei qual o próximo passo. Isso aí é quando o transtorno de ansiedade generalizada já está tomando conta da sua vida. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno da ansiedade social, mais conhecido como TAS. O transtorno de ansiedade social acomete mais de 7% da população, principalmente na fase adulta. Esse transtorno começa a afetar a vida social das pessoas. Muitas vezes você pode estar naquela de, ai, será que eu vou para tal evento? E você começa a criar na sua cabeça situações como: e se não me aceitarem? Ah, a roupa que eu vou usar talvez não seja adequada. Ah, eu não tenho roupa. Ah, eu não sei o que falar. E se eu falar alguma besteira e as pessoas começarem a me julgar? Quando você começar a ter esse tipo de pensamento, você pode já estar enquadrando nesse tipo de transtorno, que é a ansiedade social. Você só de pensar em participar de algum evento social, você já começa a se apavorar, e isso faz com que você realmente comece a se tornar uma pessoa antissocial.
Eu não digo que você tem que ser aquele baladeiro, que você tem que sair todos os dias, que você tem que aceitar todos os convites, mas quando você chega na situação de eu quero ir em tal lugar, mas eu estou procurando uma desculpa e aquilo está me deixando angustiado, porque primeiro, eu estou angustiada porque eu não sei o que vai acontecer lá, eu tô com medo do imprevisto, do falar errado, e ao mesmo tempo, eu também estou pensando como inventar uma desculpa para não ir naquele lugar, porque assim eu me livro da vergonha. Mas aquele dia do evento, você começa a se sentir culpado. Poxa, eu poderia ter ido, talvez fosse divertido. E aí você começa a sentir muito mais culpa porque seus amigos foram e eles falaram: caramba, faltou você lá, você fez falta. E aí você fica: eu poderia ter ido. Então, é uma dúvida que fica sempre pairando na sua cabeça. Será que eu estou deixando de ir em certos lugares simplesmente porque eu já estou sofrendo essa ansiedade social? Porque a ansiedade, ela é o quê? Um problema antecipado. É uma tragédia anunciada. Você pensa na tragédia que na maioria das vezes nunca vai acontecer e isso vai travando a sua vida. O terceiro transtorno afeta 3% da população mundial, que é o transtorno de pânico. Essa é uma forma de ansiedade que já é escalada. O pânico, ele muitas vezes não tem nem muita explicação ou associação com um determinado evento. Na verdade, geralmente quem tem crises de pânico são pessoas que já sofrem de algum outro tipo de transtorno de ansiedade que não foi tratado. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela começa a ver medo onde não existe. Então, ela começa a se sufocar e ter problemas físicos que bloqueiam totalmente o seu raciocínio, bloqueia a sua capacidade de autorregulação, e isso faz com que a pessoa tenha um ataque de pânico. A crise de ansiedade, ela é dividida em 4 passos. Ela é suave, ela é moderada, ela é grave e ela chega à crise de pânico. Então é o último estágio de uma crise de ansiedade, é quando a pessoa começa a perder o controle. Quando a pessoa tem crise de pânico, ela precisa intermediar naquela crise. Muitas vezes ela precisa de hospitalização, precisa da ajuda de alguém para tirar ela do que a gente chama de looping, que é quando a pessoa está ali naquele pensamento tão focado que ela não consegue enxergar um palmo na sua frente. Então ela está apavorada com a sensação de morte. Essa essa crise de pânico, ela tem que ser controlada, porque a pessoa pode chegar a casos muito extremos que vai limitar 100% a sua vida, principalmente a sua vida funcional, de conseguir trabalhar, estudar, se relacionar com as pessoas. O quarto tipo de ansiedade é a famosa fobia. A fobia é um tipo de ansiedade e está relacionada a eventos específicos a objetos. Por exemplo, a pessoa tem fobia de aranha. A maioria das pessoas tem fobia de determinados animais. Isso está na nossa ancestralidade. Nós herdamos justamente esse sistema de defesa contra animais peçonhosos, como cobra, como um animal muito selvagem, como uma aranha. Mas tem pessoas que têm fobia, por exemplo, de mosquito. O mosquito, ele incomoda. Uma muriçoca numa noite de sono, ele realmente vai incomodar. Mas até que ponto isso é saudável e até que ponto você consegue conviver com isso? Quando você não consegue conviver mais com essa situação, ela se torna uma fobia. Tem pessoas que têm fobias por coisas que você jamais vai pensar assim, gente, como que a pessoa vai ter fobia de uma muriçoca? Mas sim, as pessoas têm. E isso aí é uma coisa que tira funcionalidade, que faz parte do espectro da ansiedade. Então, se você sofre de alguma fobia, você tem que atacar o seu inimigo, você tem que fazer uma terapia comportamental para conseguir resolver esse problema. É claro, gente, que tem fobias que você vai até falar assim: "Lívia, eu não quero me livrar da fobia de cobra", por exemplo, mas não é uma coisa que vai estar na sua rotina. Você ter fobia de cobra não vai te limitar, você ter uma fobia de uma montanha-russa não vai limitar a sua rotina, pode limitar a sua experiência de vida.
Você não vai querer tirar foto com uma cobra, você não vai querer ir num parque cheio de montanha-russa, mas isso não limita a sua vida. Então você tem que observar até que ponto a fobia vai ser positiva ou está afetando negativamente a sua vida. A quinta ansiedade, ela está muito associada à vida infantil, que é a ansiedade de separação. Geralmente as crianças apresentam isso quando é o primeiro dia de aula, por exemplo, que a criança chora, chora, chora que quer estar com a mãe, mas daqui 5 minutos passa. Os adultos também sofrem desse tipo de angústia, só que muitos não conseguem superar essa separação. Tem pessoas que têm relações que a gente chama de simbióticas, é como se elas estivessem grudadas na outra pessoa, e isso faz com que a separação seja muito dolorida. É aí que você vê, por exemplo, casos de pessoas que são extremamente ciumentas. É como se um pedaço do corpo dela estivesse indo para longe. Então, essa pessoa de uma forma até doentia, começa a invadir o espaço do outro, começa a não permitir que o outro faça nada. Por quê? Porque ela não consegue viver essa ansiedade de separação. E só o medo de pensar que essa pessoa está indo trabalhar já se torna um grande problema. Tem pessoas que têm problemas com a morte. E sim, gente, a morte é o destino de todos nós, mas tem gente que não consegue lidar com a possibilidade de que um dia algum parente próximo meu, alguém que eu amo, possa ir para o lado de lá. E muitas vezes essa ansiedade ela se torna doentia, ou seja, a pessoa só pensa nisso, isso vai limitando a vida da pessoa e ela começa a ter crises constantes de ansiedade só do fato de pensar na possibilidade de perder um ente querido. O sexto tópico, esse eu deixei mais para frente, porque esse é bem conhecido. Você com certeza já conhece alguém que sofre desse tipo de transtorno, que é o famoso TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente fala assim: ai, essa pessoa tem um tique, a pessoa tem um excesso, uma mania de limpeza, essa pessoa ela sempre bate na madeira 3 vezes, ela tem que fechar a porta 3 vezes, ela tem que contar até 5 antes de dar uma resposta, ela tem que repetir a mesma palavra 3 vezes. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. É quando a pessoa precisa cumprir um ritual em ordem de seguir para o próximo passo. Por exemplo, a pessoa quando vai lavar a mão, ela tem que lavar a mão 3 vezes. Tem pessoas que começam a danificar a própria pele, porque o tempo inteiro ela acha que ela está suja e ela tem que se lavar o tempo inteiro. Chega um momento que a pessoa começa a ter feridas não só emocionais, mas também física. Essa pessoa começa a limpar excessivamente a casa, ela começa a ter problemas físicos, porque ela está chegando a um nível de exaustão. A pessoa pode ser viciada em academia e ela tem que ir várias vezes ao dia na academia. Ela se torna obsessiva por aquilo. Tem pessoas que se tornam obsessivas por emagrecimento, por exemplo, e aí vai desenvolver uma anorexia, que é problema para um outro tópico. Mas tudo isso está dentro do transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa se torna compulsiva e obsessiva por fazer determinados rituais que se tornam prejudiciais. Tudo é sobre equilíbrio. E o sétimo e último transtorno é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno, ele ficou muito conhecido, numa classe muito específica de soldados de guerra. Esses soldados, geralmente, quando voltam da guerra, que sobrevivem, eles carregam muitos traumas relacionados, obviamente, às suas atividades, a tudo que eles viram, a quantidade de pessoas que eles perdem durante o combate, as formas agressivas que eles têm que lidar. Então, eles passam por um processo de despersonificação, ou seja, eles eram os personagens ali, mas eles voltaram com alguns traumas. Mas o que pouca gente sabe é que isso afeta cerca de 7% das mulheres comuns, como eu e você. Por quê? Porque as mulheres experimentam uma coisa
chamada maternidade. A maternidade, ela é comprovada e na maioria dos casos as mulheres elas passam por um peso tão grande na experiência da maternidade que elas sofrem os mesmos sintomas desses soldados que enfrentaram grandes batalhas. Elas também sofrem de estresse pós-traumático. E geralmente está relacionada ao quê? A crianças com personalidades difíceis, crianças que têm algum tipo de problemas genéticos, mulheres solteiras que passam por divórcio durante a gestação ou durante a primeira infância da criança, muitas mulheres que têm que lidar com múltiplas jornadas, que é praticamente todas nós, que temos que dividir entre ser esposa, ser trabalhadora, ser empresária, ser uma boa mãe. Esse excesso de atividade faz com que você tenha um nível de estresse tão alto que ele pode desencadear no estresse pós-traumático. A pessoa que vive o estresse pós-traumático, ela vive um estágio de alerta 100% do tempo. Então essa mulher ela vai ter o quê? Dificuldade para dormir, dificuldade para se comunicar, ela está sempre com o peso da culpa, uma carga pesada na sua cabeça, como algo catastrófico vai acontecer. E isso realmente é uma tragédia anunciada, porque se a mulher não cuida a tempo, ela corre o risco de começar a não desempenhar bem as suas funções básicas, a chegar ao ponto de, poxa, me cobrei tanto para ser a melhor mãe e eu não estou conseguindo cuidar nem de mim mesma, quem dirá do meu filho. Então, o estresse pós-traumático que afeta as mulheres, 7% da população das mulheres sofrem desse tipo de estresse, justamente porque as mulheres são extremamente cobradas na sociedade moderna. Porque ao mesmo tempo que elas são cobradas para ser mãe, elas também têm que ser mulheres empoderadas no mercado de trabalho. Então, esse disparate, esse excesso de obrigações que a mulher tem que provar para o mundo alguma coisa, faz com que a mulher chegue a uma exaustão tão grande que ela começa a ter disfunções relacionadas ao estresse pós-traumático. Então, se você quer saber sobre cada um termo desse especificamente, não deixe de começar a me seguir, porque eu vou trazer cada um deles mais profundamente e trazer como que você pode tratar cada um deles, como buscar a melhor opção de ajuda, como reverter os seus sintomas e ter uma vida funcional de volta. Então, vamos recapitular quais são os 7 tipos de ansiedade conhecido. O primeiro é o transtorno de ansiedade generalizada. O segundo é o transtorno de ansiedade social. O terceiro é o pânico, mais conhecido como ataque de pânico, que é um tipo exacerbado da ansiedade generalizada. O 4 é a fobia específica, por algum objeto, por algum bicho, enfim, um tipo de fobia. O quinto é a ansiedade de separação, que geralmente é visto em crianças, mas tem adultos que também começam a ter relações tóxicas por conta da ansiedade de separação. O sexto é o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. Você repetir várias vezes aquele ritual a ponto de você tentar parar e não conseguir. E o sétimo e o mais perigoso para mulheres é o transtorno do estresse pós-traumático, que é aquele que você chegou no nível de estresse tão grande que você já está começando a confundir se você consegue ter uma vida útil. Eu espero ter ajudado você a descobrir qual é o tipo de transtorno que mais está te afetando ou afetando algum familiar. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e não esqueça de seguir o canal, porque assim você me ajuda a te ajudar e trazer sempre conteúdos de qualidade. Se você precisa de ajuda, se você precisa controlar a sua ansiedade, não esqueça, você pode pedir ajuda. Tem profissionais capacitados que podem te conduzir. Ansiedade é um problema que precisa ser tratado. Não é vergonha e nem fraqueza buscar ajuda. Fraqueza e vergonha é você continuar se escondendo e deixando sua vida de lado. Você pode sim
ter uma vida de sucesso, ter uma vida plena, ter uma vida tranquila e uma vida sem ansiedade. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.